Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o deputado federal Neri Geller, também foi ministro da Agricultura aqui do nosso Brasil e acabou de emplacar uma vitória política na Câmara Federal com relação à mudança na pauta e à mudança da aprovação dos agrotóxicos no país. Isso mesmo, né? É isso aí, Márcia. Nós conseguimos, graças a Deus, ontem à noite, com muita articulação e liderança, votar talvez uma das matérias mais importantes do país. Essa modernização da legislação do defensivo agrícola, ela vai mudar completamente toda a história da agricultura brasileira. Nós conseguimos votar uma das matérias mais importantes do ponto de vista econômico, social e principalmente da sustentabilidade econômica, ambiental e também de saúde pública, porque ela vai trazer no seu bojo a liberação integrada. Os três órgãos vão de forma simultânea liberar, seja o IBAMA, seja a Anvisa, ou seja o Ministério da Agricultura através da questão agronômica. E Márcia, esse é um projeto que precisa de diálogo, precisa de fazer um enfrentamento, mostrar para a sociedade do quanto isso é importante. Nós temos hoje uma legislação completamente ultrapassada, arcaica, das décadas de 70, que os defensivos que nós usamos são ultrapassados. Por que na Austrália pode se modernizar a legislação, nos Estados Unidos, que é concorrente nosso, e aqui no Brasil não pode? Nós temos mais de 2.000 pedidos de liberação de defensivo genérico que poderia estar na praça, inclusive saindo da mão da indústria chinesa, e nós fortalecer a geração de emprego e de renda para as pessoas através da indústria brasileira, que já pode fazer isso. Não se consegue a liberação, leva 8 a 10 anos para liberar. Essa foi uma grande vitória, tenho orgulho de dizer que participei de forma efetiva, liderei o principal processo. E aí eu faço uma pergunta aos nossos produtores e às pessoas que estão nos assistindo. Leva algumas críticas, porque faço diálogo com todos. O que não pode prevalecer nessas pautas é a questão ideológica, e sim prevalecer a questão do pragmatismo, do que é bom para o Brasil, do que é bom para o estado de Mato Grosso. E foi nesse conceito que nós conseguimos, além de votar ontem, Márcia, o requerimento de urgência, pautar e votar a matéria, sem obstrução, num diálogo aberto e franco, e tendo esse resultado que foi extremamente satisfatório para nós aqui do estado de Mato Grosso e para o Brasil. Agora, se eu falo em diálogo, aí eu já entro nessas conversas que o senhor teve nesses últimos dias, deputado, com a esquerda, com o centro-esquerda, com o centrão, com a direita, para poder votar isso. É um projeto que estava parado há 20 anos praticamente, né? Há 20 anos lá parado, precisando ser votado, precisando ser analisado. Aí eu pergunto, isso é um resultado dessas últimas conversas que o senhor vinha tendo, inclusive com o Partido dos Trabalhadores, que é um partido de esquerda e que é muito criticado aqui no estado de Mato Grosso? É claro que é. Eu já falei para vocês, Rafael, e falei principalmente para o público, para a sociedade mato-grossense, que pautas importantes que são votadas no Congresso Nacional precisam de maioria. Não são de 90 votos de direita que vai fazer com que esses projetos tramitem. Isso aconteceu no licenciamento ambiental. Eu tive, sim, a capacidade de dialogar com a esquerda, que votou contra, mas não obstruiu, portanto, liberou para que essa pauta fosse discutida no plenário da Câmara, e fiz isso agora também. Nós conseguimos falar. Aí teve algumas pessoas que falaram, mas o PT votou contra sim, mas não obstruiu, deixou a pauta andar, porque mostrou realmente que tinha bom senso na questão. Vamos levar para o plenário e vamos argumentar. Conseguimos avançar, e com certeza o que foi um exemplo claro essa semana que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso. Os extremos não resolvem. Nós tivemos um exemplo claro, e vou citar nomes aqui. Por exemplo, o presidente Antônio Galvão fazer comentários perniciosos que atrapalham a agricultura brasileira lá na frente parlamentar da agropecuária. Foi praticamente tirado sala fora, porque foi infeliz das posições, como muitas vezes tem. E da mesma forma, com todo respeito, também o Lúcio Cabral criticando de forma frontal o agronegócio mato-grossense e o agronegócio brasileiro. O que nós precisamos é ter diálogo, respeito, trabalhar convergência, resultado, fazer. O que nós fizemos durante
durante esses quase 18 anos que eu estou militando na lida classista, como vice-presidente da ProSoja, depois como deputado federal, como secretário de Política Agrícola e como ministro da Agricultura. Nós fizemos muito, Rafael, pela agricultura, mas pela economia do Brasil. Fizemos a estruturação portuária de Miritituba, foi ação concreta nossa. Em 2017, quando o Blairo, ministro, e eu, secretário de Política Agrícola, levamos o Exército para 163 para acabar com os atuleiros e trabalhar a conclusão da 163 dentro do estado do Pará. Não foi conclusa, sobrou 40 quilômetros para fazer agora no governo Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro terminou. Fizemos toda a reestruturação do crédito agrícola no país, foram bilhões e bilhões de reais que vieram para o nosso estado, para o estado de Mato Grosso, em recursos equalizados pelo Tesouro Nacional. Fizemos a garantia do preço mínimo, que trouxe estabilidade e renda para o nosso produtor, principalmente em duas culturas que eram difíceis de se manter na atividade aqui no estado de Mato Grosso, em função da logística, que é o algodão e também o milho. Foram mais de 3 bilhões em garantia de preço mínimo. Instalamos e colocamos o seguro agrícola, implantamos ele em 2013 como secretário de Política Agrícola, o primeiro ano que teve subvenção do governo federal para o seguro agrícola. Foram 400 milhões de reais, que trouxe também estabilidade e deu condições aos nossos produtores trabalhar com mais tranquilidade. Então é isso que nós estamos fazendo. Não tem como. Sou da base do presidente Bolsonaro, sim, ajudei o presidente Bolsonaro, inclusive na eleição do Arthur Lira. Eu fui chamado para ajudar a liderar esse processo, que deu estabilidade ao presidente da República a fazer as reformas, mas principalmente não ser acatado a lei, o impeachment, que estava na iminência de ser votado na Câmara, de não deixar prosperar na Câmara a CPI. Então nós demos sustentação. Agora, dialogar, conversar para dar resultado para o meu estado que me elegeu, com certeza, queiram ou não queira, eu vou fazer esse diálogo, porque ele é importante para o exercício do meu mandato. Eu não fico em rede social o dia inteiro brigando, eu fico o dia inteiro trabalhando. Quem me acompanha sabe disso. E os resultados estão aí. Estou bastante feliz por essa matéria que nós votamos ontem. Estou falando isso assim de peito aberto, de coração cheio de alegria, porque sofri. Um pouquinho de desabafo, sim. Não é justo, principalmente quem me conhece, fazer tanta crítica por questão ideológica. Eu sentei com a deputada Rosa Neide, sim. Eu sentei com a deputada Rosa Neide e sou amigo dela. E não vou deixar de reconhecer o que ela nos ajudou também. O manejo do fogo foi votado lá no Congresso Nacional. A Rosa Neide foi relatora e ela ajudou o agronegócio mato-grossense. Ela regulamentou a questão do fogo, e os produtores que estão me assistindo nesse momento sabem do que eu estou falando quando vai fazer a abertura de uma área dentro da legislação para poder fazer a queima dos resíduos, das leiras, do quanto que é importante. Eu trabalhei junto com a Rosa Neide pela capacidade de articulação, ela acatou as minhas sugestões e nós fizemos uma regulamentação que fosse justa para o equilíbrio ambiental, mas também para as condições mínimas para o nosso produtor fazer a abertura de suas áreas que a lei permite. Então, por que nós não podemos dialogar? É claro que precisa conversar, e acho que algumas pessoas deveriam, inclusive, ter um pouquinho mais de respeito para falar com a classe política. Eu não tenho nenhum medo de fazer enfrentamento, porque todos, quando me procuram, atendo o telefone, faço os enfrentamentos e encaminho as demandas, não só encaminho, acho solução para as demandas que o setor me apresenta. Eu estou bastante feliz e tudo isso, Rafael, acaba gerando emprego, renda, principalmente para as pessoas que mais precisam. Nós temos até uma situação que já veio a público hoje, que esse projeto voltado aí a questão do agronegócio já surtiu efeito na Europa. Inclusive a França, sim, que sempre está batendo em cima da gente, principalmente na questão do agronegócio, por uma questão comercial, já repercutiu o assunto, chamando de uma forma pejorativa, né? A PEC do veneno, né? Tipo, como se fosse matar toda a população, né? por uma mudança na legislação. E não é bem assim. A forma que o senhor está fazendo é o mesmo que ocorre já nos Estados Unidos, na Austrália e em outros países que são de primeiro mundo. Exatamente. A Europa, o modelo de legislação que nós estamos implementando agora, ele vem exatamente lá da Austrália. Nós fizemos
uma viagem em 2017, se resgatado nos anais, quando fui secretário de Política Agrícola. Nós fomos lá, ficamos 8 dias com uma equipe técnica e também com lideranças do agronegócio, entre elas o Nishimori, o Alceu Moreira. O Nishimori foi o relator agora dessa matéria. Discutindo, porque lá tem uma eficiência muito forte na liberação do defensivo. E eficiência na liberação não quer dizer relaxo na abrir a porteira para que se faça de forma aleatória. Não, o que nós queremos é que os princípios ativos que já estão liberados pelo mundo inteiro e que não têm problema com a saúde pública e que ajudam na questão do controle das ervas daninhas e também do controle dos inimigos naturais da agricultura, para que a gente possa fazer o controle dentro de uma eficiência. E se lá pode, por que aqui não pode? Quer dizer, nós, o Brasil, sempre tem que sofrer mais, nós sempre precisamos lutar mais para conseguir competir no mercado internacional, e nós buscamos essa legislação. E ontem, vocês acompanharam, Márcia, nós ocupamos o espaço em todas a mídia nacional, em todos. Saiu nos grandes meios de comunicação, fazendo enfrentamento, e eu fui o parlamentar que fui colocado mais na linha de frente, porque eu não tenho medo de fazer esses enfrentamentos. O que eu faço é a pergunta, PEC do veneno, mas vocês leram o texto do relatório? Lá está claro que é uma legislação eficiente que vai trazer benefícios para a economia, mas principalmente para a saúde pública do Brasil. Vai trazer mais eficiência, novas moléculas que se degradam mais rapidamente no meio ambiente, novas moléculas que têm menos poder de atrapalhar na questão dos alimentos mais seguros. Nós implementamos os biotecnológicos, que são inimigos naturais dos adversários da agricultura brasileira. Então, por que não fazer isso e trazer benefícios econômicos também para o Brasil? Então, esses enfrentamentos nós estamos fazendo e estamos ganhando essa guerra, graças a Deus, com perseverança, com muito trabalho e ajudando a economia do Estado e também do Brasil. E também com essa questão dos agrotóxicos, né? Essa mudança aí, né, dos defensivos agrícolas, o país não fica mais refém da China como estava ficando, né? E a gente consegue baratear o custo de alimentos também. Não tenha dúvida. Ou seja, chega para o consumidor final. Esse benefício não é somente do agro. Hoje nós estamos muito dependentes da forma que está, com a falta de liberação dos genéricos. Princípio ativo originar, a grande maioria ou a maior parte é da China. Nós somos dependentes de importação. Com essa legislação, nós vamos conseguir liberar os genéricos e fazer a indústria brasileira avançar. Primeiro, ele gera emprego, renda para as pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vai reduzir o custo, vai aumentar a nossa eficiência e a concorrência, inclusive no mercado internacional. E terceiro, vai produzir muito mais. Produzindo mais, vai derrubar o preço no mercado interno para o feijão, o arroz, o óleo de soja, o algodão que faz a roupa, chegar mais barato nos grandes centros, como Cuiabá, São Paulo. Quer dizer, quanto mais eficiência a gente tiver no campo, mais emprego, mais renda para as pessoas, porque ela movimenta toda a cadeia. É só olhar aqui em Várzea Grande, por exemplo, nós aumentamos nos últimos anos uma Frig, que é uma empresa que está lá instalada, em quase 1.200, 1.300 empregos. Por quê, Márcia? Porque nós abrimos mercado lá fora. Nós conseguimos aumentar a geração de emprego, de venda de caminhão, de trator e assim por diante, porque o agro está funcionando. A principal economia do estado de Mato Grosso é a agricultura. E, obviamente, junto com isso também está vindo muito forte a agroindústria. Nós temos 25 bilhões de investimento nas indústrias de etanol. Sabe o que isso representa? Milhares e milhares de empregos. E isso acaba beneficiando o interior e também a capital do estado de Mato Grosso. Essas críticas internacionais que o Rafael acabou de falar, isso é muito da questão econômica, é questão de mercado, é briga por preço. Se eu queimar o seu produto, te deixar, digamos, se eu conseguir desmoralizar o seu produto, vão comprar de mim e não vão comprar de você, é isso? Alguns exemplos eu vou te dar, Márcio. Eu acho que tem a briga comercial, mas antes disso tem a briga ideológica. É importante a gente ressaltar isso. A briga ideológica, que eu fiz algumas críticas pontuais à política internacional,
ela trouxe já problemas para nós aqui para o estado de Mato Grosso. A China, por exemplo, ela dificulta na compra nossa por causa no início do governo, com o chanceler Ernesto, a questão ideológica ficava à frente dos interesses comerciais. Aí se aliaram demais aos Estados Unidos, o que não é ruim se aliar aos Estados Unidos, mas nós precisamos entender que os Estados Unidos é o maior concorrente nosso, prejudicando as exportações para a China, para a Arábia Saudita, para o Irã e assim por diante, que são os nossos grandes compradores. E automaticamente isso acaba prejudicando a economia do estado de Mato Grosso e do Brasil. O que nós precisamos é ser pragmáticos. Ter uma relação boa com os Estados Unidos, sim, mas ter também uma relação boa com esses mercados que nós conquistamos a duras penas nesses últimos 15, 20 anos. Quantas viagens internacionais foram feitas, quanto nós vendemos a imagem do Brasil lá fora, quanto que nós trabalhamos para votar o Código Florestal, para dar segurança jurídica na questão ambiental e mostrar uma imagem positiva lá fora de que nós temos uma legislação mais rigorosa do mundo, do ponto de vista ambiental, mas também mais eficiente. Essas questões, elas acontecem por parte do Brasil, a questão ideológica. E a parte comercial, claro que Estados Unidos e a Europa, eles são concorrentes, porque eles também são grandes produtores. Quanto menos nós produzirmos, quanto mais dificuldade nós construirmos, mais vantagem eles têm. Quanto mais nós brigarmos com a China, mas os Estados Unidos ganha, porque eles são grandes fornecedores, quer dizer, os Estados Unidos compra de nós e vende para lá. Quem que acaba perdendo somos nós, não precisamos desses atravessadores, nós temos que vender direto. O senhor conseguiu também a aprovação que foi polêmica ali, que foi a questão do licenciamento ambiental, foi outra briga grande, né? Então o senhor está conseguindo aí, em menos de um ano, foram 2 brigas grandes aí, questão de articulação. A gente pode colocar dessa forma, é a articulação que vale? Márcia, do convencimento. Eu sou uma pessoa realizada. Olha, eu vim do assentamento da reforma agrária. Eu vim para cá, eu tinha 15 anos de idade. Nós fizemos uma transformação da agricultura tropical e eu participei de tudo isso. Depois Deus me abençoou, eu consegui chegar ao ponto máximo da agricultura brasileira, ser ministro de agricultura. E fizemos muito. E agora, como deputado federal, estou conseguindo também fazer esse desempenho. Todas as matérias de interesses nacionais, eu estava lá envolvido e participando. De forma direta, o licenciamento foi outro ganho extraordinário. Nós precisamos ainda consolidar ele no Senado Federal, mas vão ser mais de 130 bilhões de reais de investimento para o Brasil. Olha quanto emprego isso vai gerar. Isso vai gerar emprego na atividade de infraestrutura, asfalto, duplicação de rodovias, seja estadual, federal, rede de transmissão de energia, levar energia limpa para alguns estados que ainda não têm energia, como é o caso de Rondônia, vai trazer mais eficiência na liberação de projetos para fazer usinas de PCH, mas mais importante que isso, vai levar também as condições de fazer investimento urbano, em saneamento básico, em aterros sanitários. E essa foi uma lei também que estava lá desde 2003, quer dizer, 17 anos fazendo discussão. Ninguém tinha coragem de enfrentar esse tema, porque era tema polêmico, porque dava desgaste nos grandes centros, na mídia, no mercado internacional. As pessoas achavam que isso não tinha condições. Eu chamei a responsabilidade, fui para cima, também foi uma matéria e num primeiro momento parecia ser o bicho de 7 cabeças, que não iria passar. Fiz o enfrentamento, votamos a matéria, conseguiu no plenário da Câmara também, no final da votação, 340 votos. Quer dizer, é muita coisa. Se não tivesse capacidade de articulação, se não tivesse ajuda de vários e vários partidos, de vários e vários líderes partidários, entre eles o Alexo Cidadania lá de São Paulo, que foi fundamental, importante para a votação dessa matéria, deputados que são ligados fortemente à questão ambiental, que no primeiro momento eram radicalmente contra. Nós conseguimos trazer eles para o nosso lado pela capacidade de articulação. Eu não discrimino ninguém, porque quem tem voto está lá no plenário é porque ele tem respaldo popular. Se ele tiver voto no plenário da Câmara, ele tem que ser respeitado, mesmo que eu não concorde com a forma que ele agiu. Se cometeu erro, que a justiça cuide.
Agora, eu preciso, lá no Congresso Nacional, e eu trabalho dessa forma, é ter voto, ter apoio, para que eu possa ser produtivo e resolver as coisas para o Brasil e principalmente para o meu estado. E essa também é uma das matérias que eu tenho maior orgulho, porque no primeiro momento deu um desgaste gigante, fui chamado aí de tudo que é coisa pela grande mídia, não me acovardei, fiz enfrentamento inclusive com a Rede Globo, então fui para cima, fiz o debate, enfrentei 6 ex-ministros, alguns deles inclusive colegas, e mostrei a eles: se vocês têm bom senso, se vocês são do bem, olha aonde eu estou fazendo qualquer espaço para fazer degradação ambiental. Nesse sentido, nós conseguimos, com debate franco, também votar essa matéria que foi importante para o país. E, de novo, ele não é importante para a produção. Ele é importante para a geração de emprego, de renda, para as pessoas que vivem aqui no nosso estado. Ele é importante, inclusive, para a saúde pública, porque não tem fundamento você ter alguns projetos, Márcia, como acontece no Rio de Janeiro e São Paulo, para fazer saneamento básico e não consegue ser de licenciamento, porque a burocracia impera, fica 3, 4 anos. Quer dizer, saneamento básico é saúde pública. É qualidade de vida para as pessoas nas periferias. É isso que nós precisamos olhar. Aí muitos falam: na Nery do agronegócio só defende a agricultura. Não, eu defendi projetos que foram importantes para o país e principalmente para a geração de emprego e renda e qualidade de vida das pessoas. Só para a gente completar aí essa questão, deputado, complementando aí, né? Eu lembro que o senhor participou ativamente ali desde aquele movimento do chamado Grito da Ipiranga, né? Do Ipiranga, que teve toda aquela manifestação, aquela cobrança por melhoria em infraestrutura, né? Isso são 16 anos atrás, né? Pela baixa cotação aí do soja, né? Vários outros quesitos aí que foram inseridos. E a partir dali desde esse momento, veio uma mudança grande, né? Dá para classificar tudo que conseguiu de avanço para a agricultura brasileira? Márcia, a minha trajetória começou, como eu falei, quando quando vim para Mato Grosso no assentamento de reforma agrária com 15 anos de idade. Morei embaixo de barraca de lona, meu pai doente no sul, 11 irmãos, muita dificuldade. Quem me conhece sabe dessa história. E eu tinha um sonho de ser vereador. Em 96 eu realizei, fui frentista de posto, realizei o sonho de ser vereador. Fui vereador pelo meu município por 2 mandatos e não ia mais sair candidato. Em 2004 eu estava iniciando forte na agricultura. Nós tivemos a maior crise da agricultura da história. Nós vendíamos a nossa produção a R$14 e o custo era 21 no caso da soja. Ficou 2 anos assim, a nossa agricultura estava completamente inviabilizada, nós não sabíamos o que fazer, porque todo mundo endividado, sem crédito, a lavoura, que são vastos campos de produção, sendo abandonados, e nós então fizemos aquele ano a ProSoja, criamos a ProSoja. Lógico que eu era lá no interior, não tinha a influência que eu tinha agora, mas eu fui chamado por pessoas como Sérgio de Marco, o próprio Iraí, Tete, Glauber, tantas lideranças que fizeram a ProSoja, e eu fui escolhido como coordenador da ProSoja no município de Lucas do Rio Verde. E aí, naquele movimento lá, nós começamos a se reunir, alguma coisa precisa ser feita, porque a taxa de juros era 13%, numa inflação de 3%, 4%, dólar lá embaixo, quer dizer, nós estávamos inviabilizados. Uma máquina que custava nova 150, 200 mil reais, já estava aí a dívida em 600 mil, 700 mil. Nós fizemos o maior movimento da história da agricultura brasileira, paramos o país inteiro e eu liderei todo esse movimento junto com outros valorosos companheiros. E nós conseguimos, Márcia, a partir daquele momento, fazer uma reestruturação de todo o crédito agrícola, renegociamos as dívidas dos produtores, estabelecemos alguns parâmetros de garantia de preço mínimo para essas regiões mais longínquas, como é Mato Grosso, em função do frete muito alto. E aí foi aí que eu comecei a militar muito forte na liderança classista. Depois fui vice-presidente da ProSoja e fui chamado à época pelo Dante para ser candidato a deputado federal. Eu me lembro como se fosse hoje, falei: Dante, você está... Porque eu era do partido PSDB como vereador, então tinha um vínculo com o governador Dante de Oliveira muito forte. O Dante ia para a região, nós sempre acompanhávamos ele. O Dante falou: não, você tem que ser candidato porque você tem potencial, você se destacou e tal. Eu não quis ser. Aí o Dante me colocou na convenção, colocou o meu nome. E depois veio e aconteceu o que aconteceu com o Dante. Dante faleceu
Aí, naquela eleição, eu não apoiei o Blairo, eu fiquei no palanque do Antero, e Deus me deu a oportunidade de disputar a eleição para ajudar o meu partido, e eu fiz quase 40 mil votos. Nesses 40 mil votos, fiquei na primeira suplência, assumi no primeiro ano do meu mandato, em 2007, dia 1º de abril de 2007, eu assumi como titular no lugar da deputada Thelma, por isso tenho muita gratidão pela Thelma que me deu a oportunidade. Eu cheguei lá na crise e eu fui escalado, fui acolhido pelos parlamentares Caiado, Abelardo Lupião, Miqueleto, Colato e mais alguns outros parlamentares que são os ícones da agricultura brasileira. Em todas as pautas eu estava na mesa, porque eu conhecia de fato o que acontecia aqui no campo. Eu tinha o conhecimento do movimento do Grito Ipiranga e tal. Eu fiquei, Márcia, no grupo interministerial que renegociou toda a dívida e não saí mais de lá. Fiquei 4 meses como titular e depois atuei como deputado, como suplente durante os 4 anos. E isso me projetou para que eu chegasse à Secretaria de Política Agrícola. Mais uma vez nós fizemos muita coisa, criamos um programa de armazenagem que financiou 25 bilhões de reais de armazém pelo país afora, com taxa de juros de 3,5%, com 15 anos de prazo. Colocamos o primeiro, implementamos o seguro agrícola, a primeira subvenção do Tesouro Nacional para o Seguro Agrícola, formamos o pré-custeio. O produtor que está me assistindo sabe do que eu estou falando. E nós avançamos na agricultura de forma extraordinária nesses 10, 15 anos. Muito, mas muito mesmo pela atuação nossa. Eu como deputado em 2007, 2011, depois como secretário de Política Agrícola, e depois eu tive o privilégio de ser ministro da Agricultura do Brasil. Quer dizer, 18 países, abri mercado em 13, conquistamos a Arábia Saudita, conquistamos o Egito, conquistamos o Irã. O Irã hoje é o maior comprador de milho do estado de Mato Grosso. A nossa exportação, 80% vai para o Irã. E isso tudo que deu um pulo muito grande na agricultura brasileira, mas principalmente na agricultura mato-grossense. Então tem toda uma movimentação e um trabalho que foi feito para ajudar a agricultura e, consequentemente, quando se ajuda a agricultura, você ajuda na economia. Ajudando na economia, você aumenta a receita do Estado brasileiro e também do Estado e dos municípios. Isso tem mais investimento para fazer, enfim, em todas as áreas. E principalmente a geração de emprego, que é o que as pessoas mais precisam. Deu aula agora, né? Porque quem chega agora, né, quer sentar na janelinha, parece só não. O agro sempre foi a potência, o agro de Mato Grosso sempre foi a potência mundial. Nada, já passou muita dificuldade. Já teve seus momentos de penúria aqui, né, para chegar até onde estamos aí, de campeão de produção de grãos mundial. Né? E, Márcia, eu vou te falar, nós temos outros gargalos graves para enfrentar. É exatamente isso que a gente ia perguntar. Quais são os próximos enfrentamentos no Congresso, justamente seguindo essa linha aí que o senhor está defendendo? Primeiro é consolidar o mercado, manter consolidado o mercado internacional. Segundo, é uma preocupação muito grande no custo de produção. Hoje, Rafael, é muito complicado porque nós estamos, só para você ter uma ideia, o fertilizante que estava a $300 foi para $900. Nós temos problemas graves com infraestrutura. Nós conseguimos, e aí eu tenho que ser justo aqui, enaltecer o governador Mauro Mendes pelo trabalho gigante que ele fez. Primeiro, de fazer asfalto, 2.500 quilômetros de asfalto. Isso as pessoas que estão nos assistindo não imaginam o que isso representa. Isso vai trazer, assim, um aumento na produção e desburocratizar o acesso gigante. Nós vamos crescer muito nos próximos anos por esses investimentos. Mas, por outro lado, nós não conseguimos resolver a questão da 163. Quer dizer, é um caos. Eu passo ali porque eu moro em Lucas do Rio Verde, me acidentei 2 vezes, capotei minha caminhonete agora, porque eu saio às vezes, chego 7, 8 horas da noite em Cuiabá, tenho compromisso em Lucas e acabo indo para lá. Então nós temos problema de logística, que é a 163, a 174, a 242, e com certeza uma das grandes vantagens que nós temos aqui no estado de Mato Grosso, a classe política é muito unida e nós conseguimos avançar
para ter a primeira ferrovia estadual, que vai sair ferrovia de Rondonópolis, vai vir a Cuiabá, vai até o médio norte mato-grossense. Então são bastante desafios ainda que nós precisamos enfrentar. O tempo está curto, Márcia. Vamos para a política rapidinho? Vamos para a política. Acho que podemos encerrar por aqui, não é verdade? Não, isso aqui não. A parte mais importante para o final. Mais importante, né? A gente vê aí um radicalismo, tanto da esquerda quanto da direita, né? Como lidar, né, com essa polarização que a gente vive nesse momento, né? Esse radicalismo, tanto de direita quanto de esquerda, o que ele soma, o que ele acrescenta aí para Só nossa atrapalha. política? Só atrapalha. Me desculpa, talvez politicamente não seja correto eu falar, mas o extremismo de direita e o extremismo de esquerda não ajudam em nada. As palavras do Lúcio, de falar que o Lula não quer o agronegócio, não são verdadeiras, com todo o respeito que eu tenho, até porque o Lúcio faz um bom trabalho na Assembleia Legislativa. Mas isso não ajuda em nada. O presidente Lula precisa, sim, e assim como a ex-presidente Dilma e os governos passados precisaram da agricultura, porque é a principal mola propulsora da economia do Brasil. Então isso não é verdade, isso só atrapalha, isso não ajuda em nada. A mesma forma, o extremismo do lado direito, como o caso do Galvão. O Galvão tem também vantagens, tem serviço prestado, mas essa questão de querer ir lá fechar o Supremo Tribunal Federal, isso aí é conversa para boi dormir, isso não funciona. Nós estamos num Estado democrático e a democracia tem que ser respeitada. Se querem ajudar a fazer mudanças, se candidatem, tenham votos e venham para dentro para ajudar. Eu fui chamado para essa missão lá atrás e eu fiz enfrentamento, mas eu saí da ProSoja um ano antes e não usei a entidade para fazer politicagem. Então, esse extremismo, nem de um lado, nem do outro. O que nós precisamos é trabalhar convergência. Eu não tenho dúvida de que sempre o bom senso prevalece. Se nós tivermos o diálogo, como aconteceu na questão da pandemia, não dá para dizer que não pode se tomar vacina. Escuta a ciência, escuta o médico, escuta quem conhece do assunto. Se perguntarem para mim, eu falo o seguinte: eu me vacinei, o meu filho se vacinou e sugiro que todo mundo vacine. Se por alguém é contra, é problema seu. Agora, induzir as pessoas a não se vacinarem é um desastre. Isso não. Será que as pessoas não pensam? A economia, né? É lógico. Então, nesse caso, não ajuda em nada e essas pessoas que são tão radicais, muitas vezes precisariam primeiro mostrar para a sociedade o que eles fizeram de concreto, para depois ficar criticando. A gente acompanhou aí nessa última semana, eu senti, parece que o senhor ficou um pouco, digamos, surpreso e também um pouco magoado aí com relação às críticas que recebeu, por aproximação aí, conversas com o pessoal da esquerda, até pelo convite de ter uma reunião com o ex-presidente Lula. Como é que o senhor reagiu? O senhor ficou surpreso com relação a isso? Acha que as pessoas, os eleitores, a sociedade em geral, precisa, digamos, entender um pouco mais, ter um pouco menos de radicalismo, entender política, entender que é o como diálogo, é que funciona, né? Realmente, aceitar como é que funciona realmente? Márcia, as críticas, eu aceito elas com muita tranquilidade, até porque a imprensa, eu quero ser justo, a imprensa, os profissionais da imprensa aqui de Mato Grosso sempre foram muito leais comigo. O que me deixa chateado, sim, são algumas pessoas que fazem e exageram nas críticas quando vai para o xingamento, quando envolve família, quando elas não têm respeito. E principalmente no caso das críticas, algumas que eu recebi, eu absorvi e vou corrigir algumas coisas. Eu não tenho dificuldade de fazer o diálogo, de absorver as críticas, tanto que eu atendo todo mundo. Eu não deixo de atender ninguém da imprensa e não deixo de atender nenhuma pessoa que me procura. Se eu não puder atender agora, mas atendo depois, e senão a minha equipe atende. O que me deixa frustrado e triste são algumas pessoas que se acham os donos da verdade e que nunca fizeram nada pela sociedade. Esse sim, que quando entra na vida pessoal e começa a fazer xingamento, essas pessoas realmente deveriam se olhar no espelho e às vezes se fazer uma autoavaliação. O que eu estou fazendo pelo próximo? Porque política, principalmente, tanto política classista quanto política eleitoral, você tem que saber trabalhar com as diferenças, e a democracia é isso. Você não precisa concordar comigo, mas você tem que me respeitar, porque eu respeito você. Então é assim que tem que ser. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Essas reuniões que eu fiz na semana atrás, 15 dias atrás,
ela não foi com a esquerda só. Eu fui chamado pelo Carlos Bezerra, que estava lá. O Carlos Bezerra está no projeto nosso político. Eu fui com o presidente Marcos e fui também com a deputada Rosa Neide. Né? Aqui no âmbito estadual. Eu fui lá, conversei com eles, nós discutimos conjuntura nacional. O presidente Lula nos chamou, sim. Quantas e quantas vezes fui... Quem que deu mais sustentação ao presidente Bolsonaro do que o nosso partido, Partido Progressista? E eu sou, modesta parte, uma das lideranças do Partido Progressista Nacional. Eu estou envolvido em todas as pautas. Nós enfrentamos as demandas que o presidente Bolsonaro nos pediu para ajudar o seu governo. Mas eu consegui avançar nas pautas porque eu tenho capacidade de articulação. E as votações, de novo, elas não se dão só com o lado direito ou o lado esquerdo. Elas se dão pela maioria. Se dão pela maioria. Então, é simples. Olhem quem trabalha. Olha quem faz. Para depois vocês criticar. Pode criticar, não tem problema. Mas respeito tem que prevalecer. Pois é. Como é que está a questão da candidatura ao Senado? O senhor mantém o seu nome, candidatura ao Senado, está articulando esse apoio, como é que está isso? Tem avançado? É uma pré-candidatura, não só mantenho, como estou muito animado. Posso te afirmar, Márcia e Rafael e a população que está nos assistindo, de novo, é uma pré-candidatura, portanto, quem vai definir a candidatura vai ser as convenções. Nós temos um grupo muito forte de prefeitos, de deputados estaduais, muitos vereadores, muitas lideranças, PP, MDB e PSD muito alinhado, além de outros partidos. Estou sim, está no meu radar, fiz muito pela produção e pela economia e pelo estado de Mato Grosso como deputado federal. E como senador, com certeza, poderei fazer muito mais. Isso se a população definir por me eleger, se eu, candidato, for lá na frente. Por isso, com muita paciência, sempre, em primeiro lugar, o exercício do meu mandato. Eu tenho que fazer um bom mandato, para aí depois eu ter discurso, ter conteúdo, para ir para uma disputa eleitoral, e aí sim, como candidato, se eu for candidato, eu vou ganhar a eleição e vou continuar ajudando Mato Grosso. Mais um presente de Conexão Poder para o senhor. Essa caneca aqui, essa é nova. Essa acho que essa o senhor ainda não tem que levar para Brasília. Eu tenho uma dessas que eu ganhei da outra vez. Essa é a nova. Está lá no meu gabinete, inclusive. Essa é para o Senado. Esse é o lançamento. Legal, obrigado. Muito obrigado, Mais Márcia. alguma coisa que o senhor queira colocar que a gente não tratou aqui nesse tempo de entrevista? Não, Márcia, eu só quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pedir desculpa se em algum momento me excedi um pouco, é que às vezes a gente também acaba sofrendo um pouco pelas críticas exageradas que se recebe, e principalmente quando são pessoas que não têm conteúdo. As críticas são bem-vindas, sempre são bem-vindas, sei absorvê-las, mas me coloco mais uma vez à disposição de cada um de vocês, de toda a sociedade mato-grossense e principalmente da imprensa. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E